something you can call your own. You never ride alone again. You never ride alone again. You know I've seen some hard times. You know I paid some dues. Rolling down the Amigos do T-Riders, hoje eu convido vocês para dar uma curtida na rádio do T-Riders, a rádio do Marcelo aí, né? Conta com o apoio de vocês, né? E vamos entrar na página, vamos curtir, vamos acionar o sininho, né? Vamos ajudar a compartilhar. E lembrando que tem o Carlos Lopes do CL Produções, ele tem tudo para o evento de vocês. E também o Douglas dos Pterodáctilos do Metal Silker, ele tem uma loja virtual onde tem camisetas exclusivas com lindas estampas. E hoje eu vou conversar, ter um bate-papo com um grande amigo, André Viana. Quem é André Viana? Presidente dos Forasteiros, esse grande clube tradicional, fundado em 1997 e que começou num dos maiores eventos que teve na década de 90, né? Posso dizer que foi praticamente um estoque, um marco no motociclismo, onde tinha grandes clubes que inspiraram, né? E lá começou esse clube que hoje tem em vários estados brasileiros, Forasteiros Motoclube. O André vai contar algumas aventuras aí, algumas situações vivenciadas do clube, como esse clube se formou. Não é isso aí, André? Conta aí para nós. É isso aí, Índio. Eu sou curitibano, nascido e criado aqui em Curitiba e já rodava de moto, né, cara? Desde muito cedo comecei a rodar de motocicleta e meus pais eram funcionários da rede ferroviária, meu pai maquinista e minha mãe telegrafista, e aí eu, muito menino, assim, jovem, ia no depósito das máquinas, via aquela coisa da motorização, aquela coisa toda, e tudo aquilo me atraía muito cedo, né? E, cara, quando eu peguei uma certa idade, já comprei a primeira moto, comecei a trabalhar muito cedo, comprei a primeira moto e comecei a rodar aqui em Curitiba. Eu tinha uma turma aqui no bairro do Cajuru, né, que eu sempre morei aqui, e essa turma se deslocava para um local, para o outro, curtindo, andando de moto aí e tal, né? E, cara, essa coisa do clube sempre teve muito dentro de nós, né? Aí em 95, aconteceu esse evento em Curitiba, que foi um grande evento, né, cara? Chamou-se Big Cycle. E nós tivemos a oportunidade de ir no Parque Castelo Branco, aqui, na região metropolitana aqui de Curitiba. Cara, e ali foi uma coisa muito louca, eu vi acontecer muita coisa legal ali, né? O estilo da rapaziada, tava tendo uma convenção de tatuagem também, e blues, rock and roll rolando, né? Então aquilo me fascinou, né, cara? Eu e mais alguns amigos fomos lá, da turma que nós andávamos de moto em Curitiba. Cara, e aí quando acabou o evento, assim, porra, nós ficamos todo final de semana lá, né? Quando acabou o evento, porra, nós se ligamos, falamos, cara, isso aí foi muito legal, e começamos a se interessar mais por isso aí, entendeu? E foi aonde a gente surgiu a ideia, em 95, e oficializamos o clube em 97 daí, que foi o início do nosso clube. É isso aí, meu querido Andrezão. A gente vai fazendo o vídeo conforme dá, né? A gente vive na estrada, né, cara? Mas o importante é o conteúdo. E aí? Então tu e esses amigos em 95 participaram desse grande evento, se apaixonaram. Vocês tiveram algum clube padrinho que ensinou vocês? Porque vocês levaram 2 anos para formar os forasteiros. Como é que foi? Me conta aí essa pegada aí. Vocês foram aprendendo, 2 anos é tempo até formar os forasteiros. Conta essa pegada aí, André, como é que foi? Então, Índio, interessante, cara, porque nessa época, nesses 2 anos, o que aconteceu? Essa rapaziada que eu conheci ali no Parque Castelo Branco em 95, eles me convidaram para ir a São Paulo. Logo em seguida, um ano depois, teve um evento em São Paulo, em Serra Negra especificamente. E aí eu tentei me agilizar, tal, em Curitiba, e fui para Serra Negra. E foi uma coisa muito louca, cara, na saída para Serra Negra, porque foi assim, ó, eu fui com uma RD 350
E o camarada que foi comigo foi com a motocicleta, uma Amazonas, cara. Você vê duas coisas completamente distintas, né? E viajamos à noite para São Paulo. Quando chegamos de manhã lá em São Paulo, clareando o dia e tal, nós fizemos uma peça para RD, que é uma moto 2 tempos e tal, começou a vazar óleo pelo reservatório. E aí encontramos um clube lá em São Paulo. E os caras ficaram fascinados pela Amazonas, que essa moto foi criada, pelo que eu sei, lá no ABC Paulista e tal. E já começaram a ligar para uma rapaziada para vir ver a moto e tal, e já nos acolheram muito bem. E eles tinham um trem que iam descer para Serra Negra e tal, e nós acabamos, como eu e esse camarada meu estávamos assim, meio largado, né, meu? Aí nós descemos sozinhos. Tal. Os caras falaram, meu, porra, boa viagem para vocês, se encontramos lá em Serra Negra. E aí, lá em Serra Negra, a gente começou a trocar mais ideias, o fascínio também, né, da rapaziada, por nós termos feito essa viagem mista com uma Amazonas e uma RD 350. E uma coisa interessante que eu lembro que na época falaram bastante para nós é sobre a BR-116, né? Que a Raiz Bittencourt, ela era uma estrada, foi considerada durante muitos anos, né, meu? Porra, uma estrada perigosa, né? Tanto que chamava de Estrada da Morte, Corredor da Morte. E eu lembro, cara, que chegando em São Paulo, lá na Serra do Cafezal, que dizem hoje, mas para nós era a Serra dos 90. Tinha umas fendas assim, que acho que as pontas, alguma coisa acontecia, eles movimentavam aquilo. E chegou uma vez que começou a trocar essa ideia, então os caras também eles acharam legal a aventura. Por coincidência nós viajamos uma noite com duas motos completamente diferentes uma da outra, e então a aventura também proporcionou esse intercâmbio com a rapaziada lá. E a Amazonas também, que tinha o cara que, um dos idealizadores da Amazonas estava lá, e acabou, né, me ouvindo trocar uma ideia com nós, e viramos amigos. Em relação ao apadrinhamento, na verdade a gente não teve, né, porque nós acabamos criando essa vontade de ir em São Paulo, e através daí a gente meio que já se enturmou com a rapaziada lá, e foi muito legal. Então, basicamente, o que nos apadrinhou mesmo foi a estrada, né? Porque nessa viagem a gente acabou chegando lá, fazendo amizade com essa rapaziada, e ali começamos a trocar outras ideias, né, cara? E o movimento aquele encontro era gigantesco, assim, cara. Muita gente envolvida, ideia, era tudo novo para nós, né? Então isso fortaleceu bastante a nossa vontade de montar o clube, sabe? Mas apadrinhamento assim direto não tivemos, não. Eu conheci alguns grandes clubes lá na época e automaticamente tentei seguir mais ou menos aquilo que eu vi ali em São Paulo e trouxe para Curitiba e propus na mesa para nossa rapaziada, e foi o que a gente tentou seguir até hoje, assim, é uma coisa que ficou marcante para nós. E falando sobre essa questão de apadrinhamento, depois de muito tempo no próprio clube, os caras sempre criam umas frases, tem sempre umas conversas, né? E depois de muitos anos, o clube formado, tudo, alguém do clube tocou num assunto e ficou uma frase uma frase que ficou uma máxima para nós, né? Rodando e aprendendo. Então essa coisa do ter ido lá foi o início dessa história do rodar e aprender. Então para nós foi muito interessante isso. Grande Andrezão! Isso aí, meu querido André. É bem isso, a gente tem que rodar para aprender. Às vezes o pessoal não entende por que Curitiba, né, tem tanto clube tradicional. A cena começou lá no Rio de Janeiro, se formou ali em São Paulo, na Zona Leste, e Curitiba hoje detém vários clubes tradicionais justamente pela proximidade. E tu me falar da Regis Bittencourt, a Estrada da Morte, né, que foi considerada muitos anos, né, cara? Muitos anos eu fiz aquela estrada ali na década de 80, 90, horrível, cara. Era muito perigoso. E saber que tu fez com uma moto 2 tempos, eu também fiz muitas viagens com moto 2 tempos, cara. Né? E a gente vai aprendendo assim. André, então, na realidade, o padrinho de vocês foi a estrada, a proximidade de alguns clubes em São Paulo foi o que foi dando a inspiração para vocês, e vocês foram criando essa identidade do clube. Conta um pouco mais, alguma curiosidade tua aí, alguma coisa sobre o clube Forasteiros. Então, essa curiosidade, que é uma coisa interessante para nós aí, foi que quando nós começamos o clube, né, era bastante motocicleta mista e tal. 97 não tinha toda essa gama de motocicleta que tem em Curitiba, né, e no Brasil, enfim. E aí nós tínhamos umas motos maiores aí,
que acontecia o seguinte, os caras caíam com essas motos, que rodavam muito rápido com as esportivas e tal, e nós comprávamos essas motos batidas e tal, e usávamos para a estrada. Porque acontecia, nós, a rapaziada meio sem grana, estão ainda tentando ajeitar um estilo ali, arrumar um estilo, mas essas motos eram motos de cilindradas maiores e tinham força, né, para atravessar aí uns locais maiores de estrada, que é o que nós queríamos. Então nós comprávamos muita moto batida, que caía e tal, e colocávamos os alforjes de couro e tal. Então isso foi uma coisa interessante, que quase o pessoal nunca tinha visto muito isso, né? Então nós chegávamos nos encontros e tal, com essas motos esportivas, com os alforjes de couro, a rapaziada achava um troço interessante, né? E aquilo foi uma particularidade que eu achei interessante. Depois o clube foi se moldando, entrou mais outras motos no Brasil e tal, né? E uma vez um cara falou pra mim, pô, cara, eu vejo que vocês gostam de rodar tal, com essas motonas aí, com os alforjes de couro. Vocês já pensaram assim, em tentar migrar para as motos custom, alguma coisa? E a partir daí também teve essa mudança no clube. Mas essa cena das motos esportivas, sem carenagem, tá, com os alforjes de couro, marcou bastante a nossa trajetória no meio do motociclismo aí. Foi muito interessante falar sobre isso. Esses dias ainda eu conversava com o grande ainda dos ferramentas, ainda dizia para ele, cara, a nossa cena está muito fácil hoje. Hoje o pessoal tem a facilidade das motos, internet, comunicação, informação, né? E a característica que veja só, o clube não tinha grana para comprar moto, que realmente era muito caro, as motos num determinado período. Aí compravam motos batidas, né? Esportiva com acessórios de couro, né? Até chegar na identidade de um clube custom estradeiro. Olha quanta evolução, né, André? Por quanta coisa a gente passou lá atrás para poder evoluir, para se tornar uma referência, né? Que é o que vocês são, né? Uma grande referência. André, quem foram os membros que junto contigo fundaram o clube? E quais ainda estão dentro do clube, né? Fala aí. Nosso clube foi formado com 7 caras no início. 3 já não estão mais no clube, né? Por motivos pessoais acabaram saindo. E 4 ainda estão presentes na diretoria do clube. Que sou eu, Julinho, João e o Bola. Então essa rapaziada também, por estarem presentes no clube e serem da fundação, isso ajuda muito, cara, nas questões de normatização, nas questões de ideia, nas questões do próprio legado do clube. Porque a história é legal você repassar isso para a rapaziada nova que está entrando, e eu noto que o pessoal novo de clube se atenta muito para essa história, né? E, então quem vem para o clube, a gente faz questão de passar para eles toda essa trajetória que o clube teve, né? E esses 4 caras da fundação e tantos outros integrantes antigos também ajudam bastante. Isso torna mais fácil na questão da condução do clube, né? Porque se tem alguma dúvida, alguma coisa, geralmente o cara vai lá, busca no arquivo da memória e acaba respondendo muita coisa, não fica nada muito no ar, né, cara? Criando certos contos, certas bravatas, vamos dizer assim. Tem dúvida, pergunta, e o fato desses caras estarem ativos no clube, isso favorece bastante, viu? Eles fazem parte da diretoria, então sempre quando tem alguma troca de ideia, alguma coisa, manter a identidade desses caras, as histórias que eles conseguem manter entre nós aqui faz muito bem para o clube, né? Na questão de condução do clube, né? Faz toda a diferença. Presidente André, cara, eu acho que o presente na fundação junto é muito importante para essa questão de identidade, né? Porque a experiência que vocês passaram ao longo desses anos não é mole. Meu irmão, me diz uma coisa, vocês começaram como clube misto, grupo, depois foram evoluindo, como é que foi? Como é que foi essa evolução do Clubes Forasteiros? Então, nós começamos como motoclube, até usando um pouco da experiência que nós tínhamos lá de contato com esses outros clubes, foi o que forjou a gente a seguir a trajetória como motoclube. E seguimos, né, os preceitos, aí montamos uma sede em Curitiba, começamos a receber a rapaziada, tivemos a honra de fazer alguns eventos, que foi até uma
uma coisa legal, assim, porque eu falo de 95, né, no Castelo Branco, mas depois de um tempo nós também estávamos promovendo aí um evento dos amigos, reunindo a rapaziada, então foi legal, então aprendemos muito, cara, com essa vinda da rapaziada também, esse intercâmbio que rolou entre os clubes, mas a nossa proposta sempre foi o motoclube sempre. Meu querido André, e o clube começou a expandir, né? A família Forasteiros, né? Com as andanças, rodando, né? Além fronteiras do Paraná, já São Paulo, né? Goiás, Minas Gerais, começou a formar outras famílias, né? Se formar novos capítulos em outros estados, se transformando num Clube Brasil. Fala um pouco sobre isso aí. Isso é uma coisa que ocorreu naturalmente, porque nós viajávamos, às vezes o pessoal vinha para Curitiba e houve essa procura aí pelo pessoal fazer parte do clube. E daí nós temos o clube em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no estado de Goiás, né? O que também é interessante a gente conversar foi que num desses estados que a gente foi e tal, você vê como é que é interessante, né, o cuidado com a questão motociclística e tal. Um dos clubes mais antigos lá no local nos chamou, conversou, perguntou qual era a nossa proposta, né, vamos dizer, como uma regional lá naquele estado. E foi uma forma bem legal, bem amistosa, mas eu achei interessante como eles se preocupavam e se preocupam até hoje, né, com essa questão de você estar montando sede em algum lugar, tá expandindo o clube, né. Eu cheguei na cidade lá um dia à noite e fomos lá, estava com o pessoal que estava predisposto a pegar a bandeira do clube. E aí logo em seguida chegou um clube lá, vieram conversar com a gente e tal, nos apresentamos, conhecemos. E achei interessante, não vi nada afrontoso, nada errado da parte deles, porque eles estavam preocupados verdadeiramente com a nossa entrada naquele estado e tal, e se condizia com a proposta que eles tinham, que era uma proposta de seriedade, uma proposta legal do clube. Então eu achei interessante. Pô, muito bom tu ter tocado nesse aspecto, né, André? Dentro dos protocolos mundiais do motociclismo, quando um clube vai se estabelecer num estado, né, geralmente ele se apresenta para o clube dominante do lugar, né, e fala qual é a intenção, né, porque assim age os clubes tradicionais, né, é o respeito da gente levar uma bandeira para um outro estado e se apresentar para aquele clube mais antigo, dominante, tradicional, para falar ou para apresentar a filosofia, né, que é o respeito, né, da apresentação. É assim que funciona no nosso meio, o respeito. Hoje em dia, há clubes cada vez mais se formando, alguns querendo fazer da forma correta, outros atropelando o caminho, mas eu venho tentando mostrar um pouco da nossa história brasileira, dos nossos clubes tradicionais e dos nossos protocolos. Diferentemente de outros youtubers que têm necessidade de ganhar likes, ficarem conhecidos no meio, eu fiz a minha história lá atrás, eu conheço os clubes, a maneira, o comportamento, né? Então, a gente que vem construindo essa história, o que eu quero é mostrar justamente isso, mostrar as diferenças do nosso motociclismo, né? O respeito do nosso motociclismo, porque o pessoal acha que é tudo igual e não é, e isso é uma coisa muito importante. André, me fala uma coisa, meu querido, conta umas curiosidades aí, tua e dos forasteiros. Uma das curiosidades que eu participei ativamente foi nos 3 noturnos que nós fazíamos aí pelo clube. Eu trabalhava numa instituição bancária aí e saía às 23h30, que era uma área de informática e tal. E aí o pessoal me esperava para nós sairmos tudo junto no treino. Muitas vezes eu até falava, pô, eu vou depois, tal, a gente se encontra na entrada. Não, vamos esperar. E aí eu ia para essa instituição com a moto traiada, tal. O pessoal estranhava até aquilo, né?
E aí na noite nós se encontrava com a rapaziada e virava a noite rodando para chegar nos encontros, às vezes era mais perto e tal, mas era uma particularidade, uma coisa assim, uma curiosidade que foi interessante. E esses trem aí também ajudavam, cara, na troca de ideia, na curtição. Foi muito legal fazer essas viagens noturnas. A gente mais veterano hoje evita e tal, né? Mas naquela época era muito legal, né? Tirava de letra mesmo e viajamos muito à noite na questão de encontros, essas coisas assim. Eu achei muito interessante isso. E algumas particularidades também é a questão no clube, né? Nós tivemos um grande, saudoso Gil, né? Que participou do clube. E ele tinha umas tiradas muito loucas, nós tínhamos no clube uma lousa, assim como se fosse um quadrinho. E ele escrevia frases de efeito, escrevia as paradas. E nessas frases, ele criou várias frases, né, meu? Do tipo, não meça, percorra, longe ao banheiro. E essas frases, elas acabavam incentivando de uma forma muito louca, assim, a nós a rodarmos, meu. Outro dia nós dávamos risada e tal. Mas era uma forma legal, porque ele era um cara muito leve na forma de tratar. Era uma forma de ele mandar um recado pro clube também e incentivar nós a rodar. E tantas outras histórias, né, que teve aí, e que foi um grande barato, né? Porque a motocicleta, na verdade, né, meu, nessas curiosidades, a motocicleta não se limitou só em rodar de moto, né? Eu lembro que em Curitiba teve grandes bandas que fizeram música relacionada a alguma coisa à moto e tal. Então essas coisas também é relevante, né, meu? O cara que, porra, tatuadores que vieram do meio das motos, músicos, porra, muita coisa legal, cara, aconteceu. Então isso eu acho muito legal tocar nesse assunto, né? E uma das coisas também que foi muito livre entre nós foi as parcerias, né? Com mecânico, com essas paradas todas. Os caras ajudavam sempre nós, né? Com pneu usado, uma coisa. Isso foi muito legal pra nós. Cara, tu tocou numa figura lendária no nosso meio, o Gilzão. O Gilzão era um cara diferenciado, cara, um cara que rodava muito, levava a bandeira dos forasteiros em diversos clubes, né, tradicionais aí no Brasil, apresentando, né, a filosofia dos forasteiros. André, fala um pouco mais sobre o Gilzão, cara. O cara que nos deixou aí, deixou uma baita de uma saudade. Falar do Gil é um grande barato poder tocar nesse assunto e completamente emotivo, né, cara? Porque o Gil foi um grande amigo, uma grande pessoa que representou o motociclismo de uma forma muito livre, muito tranquila, né? Voltando às particularidades aí, tem uma história dele, como tantas outras, né, que nós brincávamos que o Gil era o criador do pneu faixa azul, porque uma época ele comprou um jogo de pneus para moto, e esses pneus faixa branca, quando saem da revenda, novos, assim, eles são azul, né? E o Gil ficou uma cara sem lavar a moto e tal, e esses pneus ficaram na moto dele. Daí um dia o pessoal do clube brincou com ele, porra, Gil, você é o criador do pneu faixa azul e tal, e ele ficou de boa. Aí na estrada rodando, um tempo lá, o pessoal estava no clube rodando e acabou que um dos pneus das motos faixa branca, que estava com o pneu faixa branca, começou a gastar. E foi gastando e mostrou a faixa do meio, né? Aí quando paramos no posto lá, o Gil ironicamente chegou e brincou, falando, porra velho, eu sou o criador do pneu faixa azul e você é o criador do 3 faixas, meu, 2 laterais e uma no meio. Então ele tinha muita história irônica, muita história legal. E também tinha essa força, né, essa magia de chegar nos lugares, viajar, curtir, e representou muito bem a bandeira do clube enquanto esteve presente entre nós. Não só ele, mas grandes amigos que se foram, né? E foi interessante também, nós tivemos uma oportunidade com o clube irmão nosso de fazer uma homenagem para ele na Cordilheira dos Andes. E mesmo depois de morto, né, vamos dizer, ainda conseguiu contagiar a rapaziada com seu carisma, com seu amor, que ele sempre dedicou ao motociclismo. Falando dessa viagem, foi uma viagem linda, uma viagem que uniu quase 40 motos, 2 clubes irmãos, e foi uma homenagem maravilhosa que a gente teve a honra de conceder para ele lá na Cordilheira dos Andes. Então ele foi uma pessoa ímpar, né? Um cara que deixou um legado de amizade, de respeito, de companheirismo, de leveza, como tantos outros irmãos que já se foram, né, do nosso meio. Então falar do Gil é sempre uma honra e é extremamente emotivo também. Falar de um irmão, ainda mais um irmão que se foi, né, e que deixou um legado muito grande no clube, né. Essa viagem dos 2 clubes que foram à Cordilheira para levar as cinzas, né, do Gilzão, do nosso Gilzão,
ficou uma coisa histórica dos forasteiros. Meu querido André, os Forasteiros é um clube linear ou piramidal, tu como presidente. Como é que funciona o sistema do clube? O clube funciona da forma hierárquica. Presidente, vice-presidente, diretores e líderes, né? Cada um com sua função específica dentro do clube. A diretoria a gente criou através de necessidades que o clube tinha, né? Clube de moto, como todo mundo sabe, uma sede, tem que ter alguém para administrar, né? Os comboios de moto, quando sai, você tem que ter alguém também para interagir, né, meu? Porque você sai com 20, 30 motos, então tem que ter uma forma organizacional para isso, né? E essa questão hierárquica nossa ajuda muito nisso aí, entende? Nossas eleições são biênio, cada 2 anos a gente tem a eleição do clube, e diretor, líderes têm o papel de ajudar, né, cara, na questão do bom andamento do clube. Então, se dá de uma forma muito tranquila essa questão organizacional aí. Mesmo porque a gente tem um estatuto, né, que foi criado, um regimento interno, então isso facilita. Às vezes pode até parecer um pouco burocrático, mas na verdade isso facilita muito, viu, cara? E torna-se mais fácil a questão de administração mesmo do clube, né? Porque isso aí não tem como você deixar aberto, totalmente largado, porque torna-se o caos, né, meu? Então, o nosso clube trabalha da forma hierárquica, sim. Da forma que nós adotamos aí para administrar o clube. Grande André, não poderia ser diferente, né, cara? O clube com seu estatuto, com seu regimento interno, assim funcionam todos os clubes tradicionais. Meu querido, com essa crescente do motociclismo desordenadamente, né, o Curitiba aí acabou criando uma federação paranaense para tentar corrigir a cena, respeitando a soberania de cada clube, que é o que é mais importante, né? Me diz uma coisa, vocês têm registro de marcas e patentes? Porque, infelizmente, com essa crescente de clubes desordenadamente, o pessoal copia brasão, copia nome. Como é que está essa situação? Vocês já foram vítima disso aí. Fala um pouco sobre isso aí para nós. Sim, nós temos um CNPJ, temos uma marca registrada, tudo, né? E o que mais surpreende a gente é que com tudo isso ainda tem uns caras que persistem, né, meu, em querer ir contra a lógica, né, cara? Então, há muito tempo atrás nós criamos um estatuto, registramos, entramos com a nossa marca do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e, essas coisas não tem, né, meu? Nós não estamos num país sitiado. Tem regras para tudo, né, meu? Por mais que a gente seja livre com a motocicleta, por mais que nós tenhamos essa liberdade de expressão, existem regras. E uma das regras é você ter um clube automaticamente e registrar a marca, né? Nós aqui no clube até tem um dizer interessante entre nós aqui, que é o seguinte: nós colocamos um filho no mundo e damos um nome para ele. Agora, nós ficamos muito tristes, muito cabreiro com essa situação dos caras entrar, querer usar o nosso nome aí, né, cara, de uma forma que não tem nada a ver. Já tive situações em que me ligaram de madrugada aí querendo saber se era membro do Forasteiros Curitiba e tinha se envolvido em certas situações aí. Na verdade não era. Então esse tipo de coisa, bicho, gera toda uma polêmica, gera todo um mal-estar aí, né? Então eu peço aí a rapaziada que pretende montar um clube que procure aí os meios de comunicação, está muito fácil, aí tem internet, tem tudo, e veja a minha história do clube. E eu acho que o grande advogado nosso, que advoga muito por nós nessa história aí, é o próprio movimento motociclístico, né, cara? Ter a honra de estar falando com você, ter a honra de conhecer grandes clubes, grandes presidentes, grandes motociclistas também acaba automaticamente advogando por nós. Não que a gente não precise demandar da justiça. Tem a justiça até aí para isso, né, cara? Então eu acho uma coisa interessante que você tocou e que as coisas mudem, né, em relação a isso, até para não banalizar o nome do motociclismo em geral. Porque vários clubes podem passar por isso. Então a gente tocou para a justiça isso aí, e a justiça está tomando conta disso aí para nós. Agora o nosso grande advogado, como eu terminei de falar, do motociclismo,
e são nossos grandes amigos que estão com a gente aí na trajetória bike. É exatamente isso, né, meu irmão? Hoje nós temos os clubes, os verdadeiros, né? Reconhece verdadeiros. Não adianta querer entrar, porque se não tiver o código, não tiver o entendimento, não tiver uma história, não tiver maneira de chegar, não adianta. Não vai ser reconhecido pelos verdadeiros, né? E hoje se tem um registro interno, tem um advogado, se ganha dinheiro, o pessoal bota, então daqui a pouco vai ter que responder e vai ter que pagar, vai ter que entrar, gastar. E conheço vários que já estão pagando aí, justamente por isso. E tem cada vez mais colocar a nossa cena de forma correta, de forma séria, né? Mostrando a real intenção e o respeito. Nossa cena, nossa filosofia, ela é pautada em honra e respeito, em primeiro lugar. Mano, velho, aproveita aí e me dá a visão tua, né? Como um cara experiente, como um motociclista estradeiro experiente, e a visão dos forasteiros com a cena biker atual. Conta aí. Diz qual é que é a tua visão. A cena biker atual, na minha concepção, mudou bastante, né? Mas é natural que as coisas mudem, não tem como ser sempre a mesma coisa. Nós, mais antigos, tivemos a honra de aprender com os mais antigos que nós ainda. Mas eu acho que o que levou nós até chegarmos agora, até essa cena que está acontecendo agora, foi o aprendizado com grandes outros clubes, né? Eu vi aí na tua reportagem e tal, no bate-papo, clube de década de 60, né? Então esses caras também já trabalharam na frente para que acontecesse essas coisas até hoje, até essa cena atual que está acontecendo hoje. Eu quero crer que a hierarquia, né, e a coisa mais antiga foi o que pautou nós até agora. Então tem certas coisas que ainda tem que trabalhar da forma tradicional. Sentar, conversar, né? Eu lembro que tratei de alguns assuntos referentes ao clube com alguns presidentes, e foi de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito direta, presidente para presidente, diretoria para diretoria, que foi nós aprendemos lá atrás. Então eu acho que essa cena biker nova tem que tentar estar ligada a isso. É novo, é interessante, sempre vai ser. Nós também da década de 90, perante os caras de 60, somos novos, né? Nós tivemos a humildade de tentar aprender com esses caras e seguir a trajetória dessa forma. Então para essa nova cena que está aí, eu espero que eles não esqueçam das questões anteriores, que se a gente está se remetendo a um tempo passado, é porque senão não deu muito certo. Então, tentar pontuar isso e tentar, né, respeitar a hierarquia, respeitar o que já foi feito e pegar o que é de bom para o motociclismo, para que o motociclismo cresça e ser essa coisa legal que é como nós temos a honra de poder curtir aí. É isso aí, meu irmão. Nós vivemos o tradicional, né? Vivemos a velha escola, mas os jovens estão aí, né? Com a nova escola, né? E tudo evolui na sua vida, coisa boa existia ser jovem, né? Na época que eu comecei, eu tinha que andar com um livro de geografia embaixo do braço. Hoje, com o celular, eu chego em qualquer lugar. Antigamente eu interagia mais, perguntava, né? E às vezes os caras me diziam, vai por aqui, caminha até morrer. Era brincadeira. E hoje a coisa evoluiu muito. É isso aí, meu irmão. A única coisa que se tem que ter é respeito. A gente não pode querer ensinar se não se sentou para aprender. O respeito está no antigo, está no atual e vai estar no futuro. São três coisas que são sempre interligadas. Meu querido André, meu querido presidente dos forasteiros, desse grande clube tradicional estradeiro, deixa uma mensagem aí tua e dos forasteiros para todo o T-Rider, né? Para todos aqueles que nos acompanham, para todo o motociclismo brasileiro e em geral. Então, a minha mensagem é uma mensagem de agradecimento, né, cara? Ao canal The Riders, a você aí por conduzir essas entrevistas, esses bate-papos de uma forma legal, e respeitosa. Eu fico, né, feliz, bicho, porque aconteceu uma coisa muito interessante estando falando com vocês aí hoje. Eu tive a honra de ser fã de certos caras que se tornaram meus amigos, né? Que nem, porra, cara que cruzou a Transamazônica muitos anos atrás,
caras que fizeram muito pelo motociclismo. Então, eu fui agraciado em poder ter conhecido esses caras e respeito muito o legado que eles deixaram. Tantos caras que fizeram pelo motociclismo, né? E pelo companheirismo e tantas outras coisas que está focado nisso. Queria agradecer também toda a rapaziada do clube, né? Dos clubes em gerais aí, pela amizade, pelo respeito que sempre nos dedicaram, e o pessoal do meu clube, né? E mandar um abraço a todos, né, meu? Com a finalização da frase do grande Gil, que dizia, uma frase curta, mas muito pontual, né? Não meça, percorra. Então é isso, cara. Valeu, muito obrigado pela oportunidade, né? E pelo clube que eu tenho a honra de representar, que é o meu Clube Forasteiros. Valeu. Os amigos do The Riders, fico muito feliz e honrado para poder ter trocado esse bate-papo aí com o André, o presidente dos Forasteiros. Forasteiros, um grande clube estradeiro, um grande clube tradicional de grandes irmãos. Gente, com tanto exemplo positivo para quem inventar, né? É isso aí. Forasteiros Motoclube, um clube que começou em Curitiba e hoje se encontra em diversos estados brasileiros. Tenha como exemplo sempre a humildade e nunca force a situação. Crie a sua história. The Riders. Sou da estrada. Nas minhas costas, o meu escudo, sobre duas rodas, eu conheço o mundo, meu coração bate, família ao fundo, meu peito ao vento, eu rodo tudo, sou um forasteiro, não temo nada, sou um forasteiro. Sou da estrada.